Marcos capítulo 15, verso 33, fazer a leitura desse texto até o verso 39. Diz assim a palavra do Senhor, digna de sua atenção, reverência. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos a Deus em mais uma oração? Pai querido, agora nos aproximamos de Ti por meio de Tua palavra. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós necessitamos do auxílio do Teu Espírito. Por isso, Pai querido, nesta noite fala aos nossos corações. Abre os olhos do nosso coração. Abre o nosso entendimento. Dê a mim e aos meus irmãos atenção, reverência e que possamos sair deste ambiente transformados e felizes, porque entendemos a Tua palavra e ouvimos a Tua voz por meio da explicação dela. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, vocês já pararam para refletir profundamente no que diz a Páscoa ou no seu significado? A Páscoa vem da palavra hebraica peshá, que significa passagem. Trata-se de uma celebração instituída pelo próprio Deus para marcar a libertação do povo hebreu, que viveu por duros 400 anos no Egito, sob severa escravidão. Essa libertação foi acompanhada por uma série de juízos divinos, as famosas 10 pragas, sendo a última delas a pior de todas, a morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Mas Deus fez distinção entre os egípcios e o seu povo, e deu instruções específicas a Moisés para que os filhos de Israel fossem poupados daquele juízo. Cada família, então, deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, e com esse sangue marcar os umbrais e as vergas das portas das suas casas. Aquele sangue era o sinal visível de que aquele povo pertencia a Deus, e a praga não entraria na casa deles. Guarde bem esses 2 elementos, cordeiro e sangue, porque eles serão essenciais para a nossa compreensão da verdadeira Páscoa. Naquela noite da última praga no Egito, o povo de Deus deveria estar preparado para partir. Deveria comer o cordeiro apressadamente, com os lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Os hebreus estavam prestes a deixar o cativeiro, e conforme Deus anunciou, assim aconteceu. A praga veio, e enquanto o lamento atingia o Egito, o povo de Deus saía daquela região rumo à terra que Deus havia prometido, Canaã. A partir daquele momento, todos os anos os israelitas deveriam celebrar esse dia como um memorial da libertação promovida pelo Senhor. Isso era a Páscoa.
A Páscoa se tornou uma ordenança solene, um lembrete perpétuo do poder salvador do nosso Deus. Embora, queridos irmãos, não tenhamos tempo, ao menos hoje, para esmiuçar todos os detalhes da Páscoa, quero que você atente a estes dois aspectos fundamentais. Como eu disse, o cordeiro deveria ser macho, sem defeito, sem mancha. E o segundo elemento, o sangue, sendo colocado nos umbrais das portas, em sinal de obediência a Yahvé, o Deus da aliança. À primeira vista, tudo isso pode parecer apenas um relato histórico, uma festa celebrada para um povo antigo. No entanto, irmãos, a Páscoa é mais do que isso. Ela é, na verdade, uma sombra, uma figura, um sinal profético que apontava para o plano redentor de Deus. A Páscoa hebraica, judaica, nos conduz ao verdadeiro Cordeiro. Aquele a quem João Batista afirmou nas páginas do Novo Testamento: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, a nossa Páscoa. Aliás, esse é o resumo do nosso sermão. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro pascal que foi sacrificado em nosso lugar. Então, como podemos observar essa verdade de acordo com esse texto? Convido você a olhar novamente para o verso 33 e acompanhar a leitura. A palavra inspirada por Deus nos conta: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. O contexto dessa passagem se desenrola em meio à crucificação de Jesus. Era o período da Páscoa judaica. Em dado momento do seu ministério, tendo plena consciência do que lhe aconteceria, Jesus decide ir para Jerusalém. Ele mesmo disse: porque não se espera que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Assim, ele se dirige à cidade santa com firmeza de propósito. Em Marcos capítulo 11, nós lemos então a entrada triunfal de Jesus. Ele ali montado em um jumentinho, é recebido por uma multidão que o aclamava com palmeiras, cantando em alto e bom som: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, bendito o rei nas maiores alturas. Esse momento marcante, irmãos, cumpre a antiga profecia de Zacarias, que disse: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. A partir da chegada do nosso Senhor em Jerusalém, muitas coisas se desenrolam rapidamente, como por exemplo a última ceia com os discípulos, a traição de Judas, a angústia no Getsêmani, a prisão injusta, os julgamentos diante do Sinédrio e de Pilatos, a condenação, a humilhação pública, a dolorosa via sacra, rumo ao Gólgota, ao monte caveira, até a crucificação, e as zombarias que a acompanharam. E aqui estamos, à sombra daquela cruz, sobre o sol escaldante de uma sexta-feira, exatamente ao meio-dia. Contemplamos, pelos olhos da fé, ainda que distante, o Filho de Deus sendo crucificado bem diante de nós. Ali, pendurado entre o céu e a terra, Jesus agonizava
e sofria em nosso lugar por causa dos nossos pecados. O peso da nossa culpa estava sobre ele. E então, algo extraordinário acontece. A criação geme diante daquilo que ela presencia. As Escrituras nos dizem, como lemos, que houve trevas sobre toda a terra, como se o universo estivesse protestando por causa do assassinato do autor da vida. Aquele que criou o sol agora está exposto, humilhado, sem suas próprias vestes, pendurado em uma cruz romana, instrumento de morte destinada aos piores dos criminosos. E o sol do meio-dia, que deveria estar em seu auge, desaparece. Das 12 às 13, às 15 horas da tarde, a escuridão toma conta. A luz se apaga, enquanto o Cordeiro de Deus entrega a sua vida em resgate por muitos. Essa escuridão que se abateu na terra nos lembra a 9ª praga que Deus lançou sobre o Egito. Êxodo capítulo 10, verso 22 diz o seguinte: Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Antes que o cordeiro pascal fosse imolado, o Egito mergulhou em trevas durante 3 dias. Agora, diante do verdadeiro Cordeiro de Deus, o céu se escurece por 3 horas. Não se trata de uma simples coincidência atmosférica ou de um fenômeno natural comum. A criação, que sempre responde à voz do seu Criador, manifestou a gravidade do que estava ocorrendo. Aquela densa escuridão não brotou da natureza por vontade própria, mas foi convocada pela voz divina como um sinal visível do seu juízo. Era Deus quem estava trazendo aquela escuridão. E isso tem um propósito muito profundo. O teólogo William Hendrickson nos ajuda a entender esse momento. Ele disse: a escuridão significou o julgamento de Deus sobre os nossos pecados, sua ira, por assim dizer, queimando no próprio coração de Jesus, de tal modo que ele, como nosso substituto, sofreu a mais intensa agonia, angústia indescritível e um isolamento terrível. Jesus, pendurado naquela cruz, estava carregando não apenas o peso do madeiro, mas o peso da ira santa de Deus, que deveria cair sobre nós. Aquelas 3 horas de escuridão nos falam de um abandono profundo, um sofrimento não apenas físico, mas também espiritual, que palavras humanas não conseguem expressar. Ali, o justo padecia pelos injustos, para que nós, os injustos, fôssemos conduzidos a Deus. O Cordeiro sem defeito, sem pecado, estava morrendo no lugar do pecador. Essa cena de escuridão já havia sido profetizada séculos antes pelo profeta Amós. Ele disse: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em plena luz do dia. E naquele dia, irmãos, esse sinal se cumpriu com uma precisão assombrosa. A luz se retirou, o sol se escondeu e o silêncio das trevas deu vazão ao clamor mais doloroso da história da redenção. Pois o verso 34 nos conta, olhe para o texto: e às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi,
lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em alto e bom som, aquele que é a luz do mundo se encontra em trevas naquela cruz, clamando em aramaico as palavras do Salmo 22, verso 1, que diz justamente isso: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Veja como é a mente piedosa do nosso Salvador. Mesmo em meio ao terror da cruz, o seu coração e a sua mente estão cheios da palavra de Deus. E aqui ele cita esse abandono. Queridos irmãos, Jesus já havia sido rejeitado pelos israelitas, desprezado pelos líderes religiosos, entregue às autoridades romanas, abandonado, diga-se de passagem, pelos seus próprios discípulos. Mas nenhum desses abandonos se compara à dor do abandono do Pai. Naquele momento, Jesus experimentava o inferno em seu sentido mais profundo. O abandono, a separação, ao menos momentânea, da comunhão com o Pai. A ausência de qualquer consolo, a sensação angustiante de que não havia mais saída. Pela primeira e única vez, Deus o Pai desvia o seu rosto de Deus o Filho, porque Ele é justo e santo e não pode conviver com o pecado. Como as Escrituras nos dizem, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar. O que estava acontecendo aqui, irmãos, é o cumprimento da profecia de Isaías 53, verso 5, que diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nenhuma zombaria, nenhum sofrimento humano, nenhuma dor física, por mais intensa que fosse, que Jesus estava enfrentando, se iguala à dor espiritual de ser abandonado pelo Pai. Ali, Jesus bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus, o cálice da condenação, para que nós, o seu povo, jamais bebêssemos este mesmo cálice. Mas essa dura realidade, irmãos, não significa que o pai deixou de amar o filho, nem que o filho deixou de amar o pai. Repare bem, ele mesmo diz: Deus meu, Deus meu. A comunhão foi quebrada, ao menos momentaneamente, mas o amor não. Diante dessa cena, então, vem a seguinte pergunta: se Jesus é Deus, como é que pode Deus abandonar a si mesmo? Um teólogo nos ajuda respondendo: a resposta deve ser que o Pai abandonou a natureza humana do seu Filho, em um sentido limitado, porém real e agonizante. Tal abandono foi necessário para que ele experimentasse a punição que estava reservada para os pecados do seu povo. Jesus clama, mas agora do céu, a voz que outrora dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, não vem mais. Só tem silêncio. E ainda há mais uma razão para esse abandono. Jesus foi abandonado para que jamais, em tempo algum, aqueles que creem nele fossem abandonados. Jesus foi deixado só por um instante, para que nós, o seu povo, fôssemos aceitos para todos sempre. Como alguém já disse, a cruz é o único lugar para onde os pecadores podem correr.
O lugar onde ele foi condenado se torna o mesmo lugar onde ouvimos as palavras: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A angustiante cena do Gólgota continua, versos 35 e 36 de Marcos capítulo 15, a palavra nos conta: e alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, aquilo que Jesus disse, Eloi, Eloi, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirar. Certamente, irmãos, os judeus que ali estavam, muitos dos quais falavam em aramaico, a língua que Jesus bradou, entenderam o que o nosso mestre falou. Entretanto, tomados pela zombaria e aproveitando da sonoridade semelhante entre Eloi e o nome do profeta Elias em aramaico, usou a fala de Jesus para zombar dele, para escarnecer dele de forma cruel e sarcástica. Segundo a crença popular judaica da época, Elias, que havia sido arrebatado sem ter visto a morte, poderia retornar em tempos de calamidade, de crises, para socorrer os justos. Então, tomados por essa ideia, lançaram o nome do profeta para ridicularizar o Senhor em sua agonia. Percebam, irmãos, quão profundo foi o rebaixamento de Jesus. Aquele que com uma só palavra poderia ter descido da cruz e colocado, derramado juízo sobre todos os seus inimigos, escolheu permanecer ali. Ele suportou a zombaria, o escárnio, a humilhação, tudo por amor do seu povo. Na cruz, Jesus está mostrando e realizando o maior ato de misericórdia de todos os tempos. Ainda na agonia da cruz, ali pendurado naquele madeiro, a graça de Deus se estendeu também para aqueles que zombavam do nosso Senhor, que estavam presentes na crucificação. O texto de Mateus 27 disse que Jesus foi crucificado com 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e que esses ladrões também zombavam do nosso Senhor. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Um deles teve seus olhos abertos, arrependeu-se, clamou por misericórdia, e Jesus, com sua ternura incomparável, tratou-o com misericórdia, dizendo: estarás comigo no paraíso. Cristo suportou a vergonha, desprezado pelos homens, conduzir muitos à salvação. Ele não estava preocupado em salvar a si mesmo, como seus acusadores exigiam, dizendo: desça na cruz se você é o Filho de Deus. Não, sua preocupação era outra: salvar a nós, pecadores, miseráveis, zombadores, cruéis, indignos, perdidos. No Evangelho de João, lemos que em meio à sua agonia, Jesus disse: tenho sede. Já em Marcos, esse momento é condensado, resumindo-se apenas a uma cena em que alguém, vendo essa sede de Jesus, embebeda uma esponja no vinagre, uma bebida forte, barata, comum entre os soldados romanos, e com uma vara estende até a boca de Jesus para matar a sua sede. Embora à primeira vista esse gesto pareça uma atitude de compaixão,
Aquele homem que assim o fez, na verdade, estava escarnecendo e zombando de Jesus. Percebemos isso pelas suas palavras, também irônicas, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas, meus irmãos, como é impressionante o mistério da providência divina. Mesmo em meio à zombaria dos ímpios, o plano eterno de Deus se cumpre com perfeição. Os pecadores, sem saber, são instrumentos nas mãos de Deus. Nada escapa do seu controle. Nenhum detalhe da crucificação está fora de lugar. Ao receber aquela bebida amarga, se cumpre em Jesus o que está registrado no Salmo 69, verso 21, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Até mesmo a chacota foi instrumento nas mãos de Deus para mostrar a todo o povo que aquele de fato era o Cristo prometido, era o seu Filho, o Cordeiro de Deus, o Salvador dos pecadores. Após 6 horas pendurado na cruz, já que a sua crucificação começa às 9 da manhã e termina às 3 horas da tarde, o texto prossegue no verso 37. Por favor, acompanhe. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Mais uma vez, queridos, o evangelista Marcos não nos dá detalhe desse brado final de Jesus. Mas precisamos enfatizar, não foi um brado de derrota. Na cruz, Jesus não estava sendo vencido. Pelo contrário, Jesus estava triunfando. Logo, foi um brado de vitória. Segundo o apóstolo João, Jesus disse tetelestai, que significa está consumado, está cumprido, está feito. Naquele momento da história, o nosso Senhor mostra e anuncia que o plano redentor de Deus, traçado antes mesmo da criação do mundo, estava sendo plenamente executado. Alguém já disse de forma muito apropriada: a morte de Jesus na cruz não é uma derrota, mas a consumação da sua missão e a revelação culminante de sua identidade como Filho de Deus. Com esse brado, Jesus contemplava com antecipação, irmãos, com muita alegria, os frutos do seu sofrimento. Nós, o seu povo sendo redimido, o seu povo sendo justificado, o seu povo sendo perdoado, o seu povo assentado à mesa, desfrutando das bodas do Cordeiro de Deus. Quanta glória há nessas palavras de Jesus! Esse momento também revela o mais profundo ato de entrega do nosso Salvador. Jesus não foi apenas morto, ele se entregou. Foi uma entrega voluntária, consciente, cheia de amor. Após o brado, ele expirou. O apóstolo João diz que Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Já o evangelista Lucas registra as últimas palavras de Jesus na cruz. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, entregou-se por completo e morreu. Perceba então que a morte de Jesus não foi apenas uma simples execução. Sua vida não foi tirada à força, nem por Roma, nem pelos líderes de Israel. Foi uma oferta voluntária, um sacrifício deliberado,
Cristo, o nosso sumo sacerdote, estava naquele instante oferecendo a Deus uma oferta final, e a sua oferta era Ele mesmo. A cruz, portanto, não foi apenas um instrumento de morte, foi o altar onde o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado para a salvação daqueles a quem o Pai lhe confiou. Em meio a tudo isso, Marcos continua seu registro, verso 38. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Simultaneamente, ao momento da entrega de sua vida, o véu do santuário se rasgou. Mas o que isso significa? Muito provavelmente esse véu era aquele que separava o lugar santíssimo, o santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo, que simbolizava a presença de Deus dos demais lugares do templo. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar ali, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, e oferecia ali uma oferta, um sacrifício pelo seu próprio pecado e pelos pecados do povo. Diante disso, o que vemos aqui é de um simbolismo bem profundo. Com o sacrifício de Cristo, o acesso aos santos dos santos foi aberto de forma definitiva. A presença de Deus, antes vedada por um véu, agora se tornou acessível a todo aquele que crê. Antes, algo que era apenas para o ofício de um único homem, uma vez por ano, se torna direito de todos aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Marcos usa apenas mais uma vez esse verbo rasgar em todo o seu evangelho. E foi na cena do batismo de Jesus, quando o céu rasgou e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e ouvimos a voz do Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Naquele momento, o céu rasgou para que Deus descesse. Aqui, o véu se rasga para que nós possamos subir. Na cruz, o lugar santíssimo é inaugurado. Deus se torna acessível por meio do seu Filho. Portanto, meus amados irmãos, temos livre acesso ao trono da graça. Esse véu se rasgando foi um verdadeiro milagre. Era algo impossível de ser feito por mãos humanas. O véu era enorme. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, era necessário ao menos muitos cavalos para conseguir tirá-lo dali. E segundo alguns outros estudiosos, esse véu tinha ao menos 18 metros de altura. Era impossível ser rasgado por mãos humanas. Logo, a conclusão que chegamos é que o próprio Deus, com as suas mãos, rasgou esse véu. E era como se Ele estivesse dizendo: venham, filhos meus, entrem, desfrutem de minha presença, pois o caminho foi aberto. Meu filho abriu um novo e vivo caminho. Diante desse ocorrido, mais uma cena impressionante chama a nossa atenção. Verso 39, o último do nosso sermão. O centurião romano, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, o que é que levou esse centurião a fazer uma declaração de fé tão profunda? À primeira vista, isso parece algo estranho. Aquele homem já havia provavelmente presenciado diversas execuções em cruzes romanas. Mas algo diferente aconteceu naquela sexta-feira da paixão.
além das trevas que encobriram a terra e o véu do templo que havia se rasgado. O Evangelho de Mateus diz que houve um terremoto, que as pedras se partiram, que os sepulcros se abriram e que mortos crentes haviam ressuscitado. Tudo aquilo era incomum. O centurião observava atentamente Jesus, em meio à escuridão, em meio à zombaria, à dor e ao abalo da terra. Ele viu como Jesus se comportou no auge do seu sofrimento. Ele percebeu que ao ser insultado, Jesus não revidava. Pelo contrário, ele orava por seus acusadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Diante da morte, aquele centurião viu que Jesus não ficou desesperado, mas se entregou a Deus, chamando de Pai. E no instante final, ele viu que Jesus não soltou um grito de derrota, mas um brado de vitória. O que é que está acontecendo? Deve ter pensado aquele centurião. Quem é este homem? O comentarista bíblico nos ajuda a imaginar essa cena com muita emoção. Falando sobre o centurião, ele disse: então seus olhos se abriram e a verdade ficou clara. Este é o Filho de Deus. Essa percepção explosiva mudou tudo. Se ele não está morrendo pelos seus próprios pecados, ou pagando pelos seus próprios crimes, então ele deve estar pagando pelos meus. Essa é, na verdade, irmãos, a grande mensagem do Evangelho de Marcos. Jesus é o Filho de Deus. E pela primeira vez em todo esse seu documento, essa verdade é professada por um ser humano. E pasmem, não foi por nenhum líder religioso, não foi por nenhum escriba ou fariseu, tampouco por seus discípulos, foi por um gentil, provavelmente um pagão, um centurião romano. Segundo o Evangelho de Lucas, esse homem glorificou a Deus, e os soldados que estavam com ele naquele momento também encheram de temor e fizeram a mesma confissão. Se de fato houve ali uma profissão de fé genuína, uma conversão verdadeira, ela não veio da razão humana, mas da revelação divina. Foi Deus quem abriu os olhos daquele centurião. O véu do templo foi rasgado, e junto com ele, o véu espiritual, que o impedia de enxergar quem realmente Jesus é. Agora ele contempla, bem diante dos olhos, a salvação. Louvado seja Deus, que em um ato só decidiu salvar os mais improváveis dos homens. Meu querido ouvinte, o seu coração já se deu conta de que você tem um Salvador perfeito? Você já foi exposto à obra de Jesus, e ao ouvi-la, seu coração se encheu de alegria, e os seus olhos se encheram de lágrimas, diante da bendita realidade de que por causa de Jesus Cristo, seus pecados foram perdoados. E ao receber essa profunda realidade espiritual, de onde estávamos e para onde fomos levados, seus lábios não se contiveram, e como centurião aos pés da cruz, você professou com sinceridade a sua fé em Jesus. Porque, irmãos, não há como um eleito de Deus permanecer indiferente ao se dar conta de que na cruz Jesus estava pagando pelos pecados que nós cometemos. Isso transforma tudo. Por isso, fé em Cristo Jesus não é dizer apenas eu creio. Muitos afirmam que creem em Jesus e dizem até mesmo com convicção, mas na prática, a obra de Cristo Jesus
não exerce qualquer impacto sobre as suas vidas. Isso, biblicamente falando, não é fé. Crer de verdade é compreender que sem esse Jesus, a ira de Deus que foi derramada sobre ele, ainda pesava sobre nós. Crer é entender que sem o sacrifício do Cordeiro, seríamos condenados justamente por causa dos nossos pecados. Como é que vamos ficar indiferentes a esse presente tão glorioso? Como vamos viver como se nada tivesse acontecido, se Jesus enfrentou a cruz e o castigo para que tivéssemos paz com Deus e vida eterna? Se você entende isso, Jesus passa a ser a sua vida. Ele se torna a razão do teu existir. E quando isso acontece, não conseguimos mais viver sem amá-lo de volta. Os nossos pecados começam a nos entristecer, porque agora nos damos conta que foi por causa dos nossos pecados que ele morreu. Portanto, crer em Cristo não se resume apenas a uma confissão verbal. Crer em Cristo envolve uma disposição completa, uma entrega sincera, de viver inteiramente para a glória de Deus. Se de fato cremos, nossa vida vai refletir isso aqui. Vamos buscar o Senhor, vamos depender mais dEle e vamos nos esforçar pela graça para viver de maneira obediente, à semelhança de Cristo Jesus. E meus amados irmãos, quantas vezes nos esquecemos de que há um caminho aberto para nos achegarmos livremente ao trono da graça, ao Santo dos Santos. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Foi o próprio Deus quem rasgou, e agora Ele nos chama: venham, entrem na minha presença, pois meu Filho conquistou esse acesso para vocês. Portanto, queridos, podemos entrar, acessar, nos aproximar sem medo. Antes da cruz, entrar no Santo dos Santos era algo extremamente perigoso. Deus disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Era o risco de morrer. Mas agora, com o véu rasgado, ao nos aproximarmos de Deus, confiantes em Jesus, não seremos mais fulminados, porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Jesus já foi fulminado, por assim dizer, para que pudéssemos ser recebidos diante de Deus com paz e segurança. Por meio dele, temos livre acesso ao Pai. Perceba isso. Não precisamos da intercessão de Maria, não necessitamos da intercessão dos santos ou dos anjos. Não, nós já temos um único e suficiente intercessor, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo na cruz por nós, sendo Ele ao mesmo tempo o nosso sumo sacerdote e a própria oferta. É por meio dele que somos aceitos diante de Deus. Por isso, meu irmão, reflita nisso. Minha irmã amada, reflita sobre essa verdade gloriosa. Deus é acessível, Ele se faz próximo. Você pode orar, você pode se derramar diante de seu Pai que está nos céus. Você pode desfrutar dessa relação, desse relacionamento pela fé com o seu Pai, sendo nós filhos adotivos. O autor aos Hebreus disse: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para o momento oportuno. Seus olhos já foram abertos para essa realidade. Pela graça,
de Deus, por meio dos olhos da fé, somos capacitados a enxergar bem diante de nós a obra perfeita de Cristo. Nós, que outrora também éramos incrédulos e zombadores, agora contemplamos com espanto e reverência o Cristo crucificado, exposto bem diante dos nossos olhos, como se também estivéssemos ali, aos pés da cruz. Todas as vezes que o Evangelho é exposto, é como se diante de nós, irmãos, fosse pintado um quadro e estivéssemos olhando bem diante de nós o que Cristo fez. Ao lermos esse texto, somos transportados para o Gólgota e, como o centurião romano, ficamos extremamente impactados com a grandeza do que aconteceu ali. Não se tratava apenas de uma simples execução romana. Não era um criminoso sendo punido, embora Jesus tivesse morrido como se fosse um. Não era um pecador pagando pelos seus próprios pecados, afinal ele é justo. Ele estava morrendo, mas pelos nossos pecados. Ele não era um agitador político, tampouco um rebelde sendo silenciado, era o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, agora está sendo cravado na cruz, bem diante dos nossos olhos pecadores. Com os olhos abertos pela fé, vemos a cena do Monte Calvário e somos levados a cair de joelhos diante do madeiro. E ali, pendurado entre o céu e terra, Jesus realiza a nossa salvação. E o seu sangue nos cobre e Deus nos declara justos. A justiça de Cristo foi imputada a nós pela fé. E se pertencemos a Ele, se somos o seu povo redimido, então nenhuma condenação pesa mais sobre os nossos ombros. Nenhuma dívida permanece. Toda a escrita de dívida foi cancelada. Tetelestai, está consumado. Ah, pecador, que seus olhos sejam abertos. Contemple essa salvação que Ele te oferece. Pare para pensar um pouco. Por que continuar rejeitando tão grande obra? Por que viver ignorando aquele que diante de você está sendo exposto como o maior e mais generoso doador da história? Não faz sentido. Deus morreu por pecadores. Então corra a Cristo com fé. Arrependa-se dos seus pecados e desfrute de salvação. Salvação esta que Ele te oferece, com mãos furadas e com o coração cheio de misericórdia. Isso é a nossa Páscoa. O Cordeiro que se entregou voluntariamente por nós. Se no Egito Deus resgatou seu povo do cativeiro de Faraó, e na última praga, livres por meio do sangue do Cordeiro, agora Ele promoveu uma salvação muito maior. Não libertou a gente de homens frágeis que perecem. Deus nos libertou do domínio e do poder do pecado, da ira dele mesmo, da condenação eterna, da culpa. E a mensagem da Páscoa atinge seu clímax na manhãzinha de domingo. Porque se Jesus tivesse permanecido no túmulo, nada do que falamos aqui faria o mínimo sentido. Mas Ele não ficou no túmulo. O túmulo está vazio.
Sua morte, por mais comovente que fosse, se ele tivesse permanecido no túmulo, ele seria apenas um mártir. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina, meus irmãos. Jesus venceu a morte. Jesus, com a sua ressurreição, fez com que a morte perdesse seu aguilhão. E a morte da morte foi proclamada. Como nos diz a Bíblia, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição do nosso Senhor é uma declaração pública de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai. O sacrifício foi o pagamento, a ressurreição, o recibo assinado. A Páscoa, então, não é apenas um evento histórico ou uma celebração anual. É uma realidade vivenciada pelo povo de Deus, sempre. Quando olhamos para o Cordeiro lá do Êxodo, somos convidados também a olhar para o Cordeiro da cruz, aquele que nos redimiu com seu precioso sangue. Deus nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso, irmãos, comemoramos a Páscoa sempre que nos reunimos como igreja, sempre que ouvimos o Evangelho da crucificação, da ressurreição, e a celebramos de forma ainda mais especial quando participamos da ceia do Senhor. Ali rememoramos até que Ele volte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, a nossa Páscoa. Abaixe a sua cabeça e nesse momento ore ao Senhor respondendo aquilo que você ouviu.